Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. 11 de julho, uma segunda-feira, hoje é dia do quadro que vem por aí, que nós analisamos os principais dados que vão sair entre terça e sexta-feira, mas para o dia de hoje tem duas questões importantes a destacar, gente. Primeiro lugar, o presidente do Brasil anunciou em entrevistas a respeito da sua intenção ou de negociações adiantadas no sentido de adquirir petróleo russo, furando aquele tal do bloqueio contra a invasão desse país à Ucrânia. São duas questões a ser balizadas nesse ponto. Em primeiro lugar, eu vejo que a invasão russa à Ucrânia é um ataque covarde que não deveria acontecer, é condenável, vamos falar assim, sob o ponto de vista ético, nesse âmbito, mas existem outras questões da política internacional que vão além da nossa vã filosofia. Na verdade, essa questão de relações entre países é um jogo muito intrincado. Então, só para dar um exemplo, a Europa, em tese, está fazendo embargo ao gás russo, ao petróleo russo e vários outros produtos. Só que, como nós tratamos no Fora de Curva da semana passada, existe sim uma triangulação da Rússia pela Índia para reexportar esse óleo do maior país do mundo para os europeus e as pessoas fazem de conta que nada está acontecendo. Eles estão tirando daí o dinheiro para continuar financiando a guerra. Outra questão, a relação entre Rússia e Brasil e a relação entre Brasil e OTAN. Países da OTAN, como França e Estados Unidos, que no ano passado, de maneira bem clara, ameaçaram sim a soberania nacional no que se refere à Amazônia. Eu nem vou entrar na questão do debate ambiental, eu teria propriedade de discutir isso, sim, se eu fosse ver em loco o que está, o que não está acontecendo na Amazônia nesse momento, em termos de queimada, desmatamento, são duas versões, talvez as duas estejam dizendo mentiras ou uma delas dizendo a verdade. Isso realmente eu não sei, mas o que eu posso dizer é que Estados Unidos, na campanha eleitoral do Joe Biden, e França, pelo seu presidente reeleito Macron, ameaçaram sim a soberania brasileira naquela região que é mais de metade do nosso território. E pessoalmente eu acho isso inadmissível e justifica sim o esfriamento de relações diplomáticas até que eles pelo menos voltem atrás com esse posicionamento. E terceiro lugar, nós temos sim um problema muito pragmático, muito material aqui no Brasil, que é combustível muito caro. A despeito da queda do ICMS dos impostos federais, que atingiu mais a gasolina, o efeito no diesel não foi a mesma coisa. Então precisa de mais desse combustível para aumentar a oferta interna, para ver se barateia o preço na bomba e isso repercutiria positivamente em vários setores, não só pelos caminhões, mas também em vários tipos de maquinários industriais e agrícolas, que tem no diesel como principal combustível e corresponde a uma importante parcela de vários custos. Então, diesel mais barato é reduzir custo de produção em aumento de competitividade, e aumento de competitividade é mais emprego, mais riqueza para o nosso país. Então, por esse lado, eu tendo a apoiar o que o governo federal está fazendo no que se refere à importação do diesel russo, provavelmente com um bom deságio em relação aos demais mercados, e isso vem a favorecer sim o nosso país. Apesar de lamentar muito essa invasão à Ucrânia, que não tem cabimento mesmo, né, gente? O segundo ponto que eu quero tratar no que se refere à segunda-feira é que depois de umas boas férias por causa da greve do Banco Central, foi divulgado hoje o boletim Focus, onde aqueles analistas de plantão fazem aquelas previsões que arrepiariam meus cabelos se eu os tivesse, ainda bem que não os tenho, senão eu ficaria muito engraçado aqui no vídeo. A questão é a seguinte, da última vez que saiu o Boletim Focus até agora, a opinião dos analistas de plantão mudou muito. Segundo eles, a inflação vai desabar. Claro que não vai chegar nos patamares razoáveis, mas vai desabar. E pasmem, a economia brasileira, o PIB nacional, deve ter um desempenho melhor do que eles imaginavam lá em maio, junho. Eles previam em torno de 0,8% e agora duplicaram a aposta para 1,6%, 1,7%, não me lembro direito. Gente, é incrível que o Conselho de Política Monetária, que define a Selic,
leve em consideração a opinião desse boletim Focus, composto por quem ele é composto para definir os juros, para definir a nossa Selic, que segundo eles ainda vai subir um pouquinho. Olha, recomendo muito que o pessoal do Banco Central, ao invés de ficar só ouvindo planilhas, ouvindo palpite dos outros, abra a janela do banco e veja o que está acontecendo na vida real. A inflação ela tem um claro viés de queda. Eu digo o seguinte, gente, se o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, desse mês de julho, no fechamento, não ficar em 0,35% ou abaixo, eu venho aqui no Fora de Curva, faço uma edição especial pedindo desculpa àquelas pessoas que fazem parte do Boletim Focus, os analistas de plantão. Eles vão estar certo e eu vou estar errado. Mas a inflação tende a desabar e não tem sentido nenhum mais aumentar juros como nunca teve. O importante para o nosso país agora, a partir da próxima reunião do Banco Central, que deve ocorrer nas próximas semanas, é sim começar a baixar a Selic, mas lamentavelmente isso não vai acontecer. E agora vamos para o quadro O que vem por aí. Amanhã, terça-feira, o IBGE vai divulgar o resultado do setor de serviços do país. Vamos lembrar que os serviços é a maior parte da economia brasileira e vem alavancando o crescimento do nosso país desde o final do ano passado e esse ano. Nos últimos meses, na comparação com o mesmo período do ano passado, esse setor vem crescendo a taxas, diríamos assim, chinesas ou indianas. Em março cresceu 11,57% em relação a março de 2021, e em abril a alta foi de 9,37% em relação também a abril de 2021. E agora para maio, gente, será que vai se manter esses percentuais elevados? Acho que não. Por que eu digo isso? Não que haja uma piora, uma queda do desempenho setorial, mas sim que a base comparativa não vai estar tão deprimida como nos meses anteriores. Lógico que tem muito para crescer e para recuperar, mas não esse ritmo tão acelerado que é sim derivado de uma queda anterior lá em 2020, também bastante acentuada. Eu imagino que se o crescimento do setor de serviços em maio, frente a maio de 2021, ficar entre 4% e 6%, está de excelente tamanho. Se for superior a isso, melhor ainda, mas acho que não vai ser. Se na terça-feira nós vamos ter a divulgação dos resultados dos serviços, na quarta-feira vai ser a vez do varejo. O varejo está, sim, crescendo, mas de uma maneira muito modesta. Em abril último, foi uma expansão de 1,5% frente ao mesmo mês de 2021. Qual é a diferença entre os dois setores? O varejo recuperou antes que os serviços, porque as restrições para as compras físicas, elas acabaram antes por conta da pandemia do que o setor de serviços. Vamos lembrar que no ano passado, muitos restaurantes, academias e até aviões só podiam operar com capacidade parcial, cinemas também. As maiores lotações só foram acontecer efetivamente a partir do segundo semestre. E isso, claro, prejudicou o setor e está recuperando agora com essa base comparativa ainda deprimida. Mas, no varejo, o que nós podemos esperar então? O efeito espelho, que eu falo que depois de uma grande queda teve um grande crescimento, já acabou. Eu imagino que as vendas varejistas em maio, sim, elas repitam uma alta e também um pouco mais elevadas do que aconteceu em abril. Se em abril foi exatamente 1,51%, eu vejo que maio tem condições da expansão beirar os 2 a 3%. Por que essa aceleração? Tem duas questões muito importantes para balizar essa perspectiva, uma positiva e outra negativa. A positiva é a alta de empregos. A alta de empregos aumenta o número de consumidores, especialmente para bens não duráveis. A negativa é a Selic a 13,25%, o juro mais alto, o juro real, aliás, mais alto do mundo. Isso inibe, sim, especialmente a aquisição de bens duráveis, a crédito, que devem cair, continuar caindo no mês de maio, como aconteceu em março e abril. Então, na resultante de um fator positivo com outro negativo, eu ainda mantenho que no total as vendas vão crescer, mas vão crescer naqueles segmentos: alimentação,
vestuário, produtos farmacêuticos e devem recuar na área de eletroeletrônicos, provavelmente veículos, que já está muito baixo, e outros associados a prestações de mais longo prazo. Ainda na quarta-feira deve sair o indicador de inflação, índice de preço ao consumidor lá dos Estados Unidos. Isso é importante, gente, porque define a política monetária ou a política de juros do Banco Central deles, o Federal Reserve. Se a inflação for muito alta, provavelmente eles vão subir juros para tentar conter, mas eu não acredito que essa perspectiva realmente aconteça. Acho que a inflação lá ela está começando a passar por um recuo e, ao contrário do que muita gente está dizendo, os Estados Unidos não estão entrando em recessão. Isso a gente vai ver logo logo. Na quinta-feira, o principal indicador aqui no Brasil, pelo menos o que está previsto, é a liberação dos dados do IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, uma previsão do PIB. A perspectiva do Banco Central é de uma alta em torno de 0,5%. Eu acredito que ela seja maior, porque nós estamos tratando do mês de abril, e em abril o que aconteceu? Uma alta bastante contundente do número de empregos, do saldo do emprego, segundo a CAGED, um crescimento fantástico do setor de serviços, assim como do varejo, e uma indústria que em vários segmentos mostrou vitalidade. Então, olhando para esses dados da produção brasileira, eu acredito que o IBC-BR não seja de 0,5%. Ele deve se aproximar ou até superar a casa de 1%. Vamos esperar quinta-feira para ver se eu estou certo ou estou errado. E na sexta-feira vai ser o veredito para ver se a economia norte-americana vai entrar em recessão ou não. E como eu falei, isso importa muito para o Brasil, porque conforme as decisões de política monetária de juros que eles tomam lá, afetam o nosso país sim. E nessa sexta, como eu falei, vai ter a questão das vendas varejistas. Eles estão prevendo uma alta entre 0,6% e 0,8%, e isso vai comprovar que o consumo naquele país continua bombando e ainda não tem sinal de recessão. Se esse consumo ele for vinculado a uma inflação elevada, vai subir juros. Se não for, vai manter assim, porque é a economia interna dos Estados Unidos que funciona de maneira muito independente do que o que acontece no resto do mundo. Eles sempre foram muito voltados ao mercado interno, assim como o Brasil é também, e isso no momento conturbado geopolítico, como nós estamos vivendo hoje no mundo, é um ponto favorável. Então, pessoalmente eu acredito que lá a inflação caia, não chegue ainda aos patamares desejados, o comércio, as vendas varejistas continuem em expansão e, mais importante ainda, não haja alta na taxa de desemprego, como nós estamos vendo pela não elevação dos pedidos de seguro-desemprego. Era mais ou menos isso para hoje, para essa semana, gente. E é lógico, para finalizar o Fora de Curva, tenho duas historinhas para contar. A primeira diz respeito a uma curiosidade que aconteceu lá num shopping dos Estados Unidos. Foi uma equipe de empreiteiros lá quebrar uma parede. Quando se quebra uma parede, o que se espera? Se é uma parede lateral, é claro que a gente espera encontrar outra loja do lado. Mas se é uma parede frontal, qual é a expectativa? A rua, é claro. Só que eles quebraram essa parede e, completamente surpresos, descobriram que não era rua, e sim uma antiga lanchonete do Burger King, aquela que tem aqui no Brasil também, que estava fechadinha, lacradinha lá, provavelmente desde os anos 70. E aí, achando esse tesouro arqueológico, a administração do shopping lá resolveu não desmontar a loja, deixar como tá. Ela é com parquet, eu vou ver se mostro na foto para vocês aí. Tá bonitinha, conforme os padrões lá dos anos 50, 60, 70. Lá eles não têm muita tradição de conservar, especialmente em shopping center, o que é mais antigo, a coisa que chamam de vintage agora. Mas diante de um achado desse, se comprometeram sim a preservar e vai virar um bom ponto turístico. A outra questão que eu queria falar de vocês, já que sempre o Fora de Curva é ciência, e ciência significa estudos, pesquisas dos cientistas, especialmente de grandes universidades,
eu vou contar para vocês o que aconteceu lá em Cambridge, um dos principais centros de ensino mais qualificados do mundo. Eles fizeram uma pesquisa com 71 mil entrevistados, isso é gente para dedéu, pessoal, questionando qual seria a carga horária ideal de uma jornada de trabalho. Adivinha qual foi o resultado? O que Henry Ford falava lá no início do século XX. 8 horas. Só com uma pequena, uma mínima diferença. Henry Ford defendia a ideia de 8 horas por dia, 5 vezes por semana, o que era uma brutal queda da carga horária em relação ao que se praticava nos Estados Unidos naquela época e também na Europa. Ele revolucionou para o bem essa questão. Só que essas 8 horas de Cambridge não é por dia, e sim por semana. Ford definia 40 horas semanais dividido por 5 dias. Lá é 8 horas toda semana. E eu pergunto, gente, claro, quem tem um emprego chato, não gosta de fazer o que faz, 8 horas é até demais. Mas realmente será, que a nossa humanidade está preparada para trabalhar 8 horas por semana e ficar na moleza o resto do tempo? Olha, os países mais desenvolvidos do mundo até estão pensando em reduzir, em alguns segmentos, a carga horária semanal para 4 dias por semana e 3 de final de semana, mas não pensam numa coisa tão radical assim. É claro, eventualmente nosso sonho é uma coisa, a realidade é outra. Imagina só 8 horas por semana e vadiar o resto do tempo. O que seria que nós teríamos no final do mês na nossa mesa? Não só pelo nosso trabalho menor, mas para todo mundo trabalhando menos. Talvez isso seja possível quando os robôs dominarem o mercado de trabalho. Daí não vai ter tanto trabalho assim, segundo perspectivas mais pessimistas. Mas imagina se esses robôs, eles dominam o mercado de trabalho, a inteligência artificial deles vira consciente e eles vejam, pá, olha só, a gente dando duro esses vagabundos fazendo nada. Vamos nos revoltar com os seres humanos. Bom, pensando por esse lado, é melhor nem tentar arriscar, materializar ou tornar exequível essa ideia maluca de Cambridge de 8 horas semanais. Podemos pensar em folgar um pouco mais, deixar para nós, os velhinhos, um pouco mais de folga, é claro, mas gradativamente, não pegar 8 horas por semana de trabalho agora, porque a pesquisa de Cambridge disse isso. Seria uma bagunça geral, pessoal. Podemos sonhar, sonhar é bom, brincar é bom, mas trabalho e produtividade é ainda fundamental, especialmente para o nosso Brasilzinho aqui. E por falar nisso, hoje eu estou com o expediente de fora de curva triplicado. É a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Primeiro, eu imaginei que fosse o cartão de memória. Mas depois foi essa porcariazinha aqui, que eu nem sei o nome, que estava estragado e não estava deixando o cartão gravar. Agora vamos ver, eu tenho reserva, vou ver se funciona. Se não, vamos lá para a quarta gravação do Fora de Curva. Não, vamos manter pelas 3. Vamos torcer para que isso dê certo. E se deu certo, vocês vão saber agora no final desse vídeo. Então, gente, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Quero 3 vezes mais like, 3 vezes mais inscrição e 3 vezes mais compartilhamento, porque eu trabalhei 3 vezes mais. E Cambridge está dizendo que eu trabalhei demais para os padrões desejáveis pelo mundo. Gente, muito obrigado pela atenção. Até breve. Um forte abraço em cada um. Tchau.